Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concurso. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a gente vai entrevistar a professora Ana Medeiros, que está preparando os alunos para esse concurso do Bampará. Ela que trabalha atendimento e noções de ética. Bem-vinda, professora. Obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Karina. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui e poder contribuir aí nessa reta final dos nossos concurseiros, né? Isso. Nossos alunos que devem estar já entrando no ritmo de nervosismo, né? Isso, a gente já tá, a tua entrevista vai sair depois do carnaval, então assim, retíssima final. Os últimos 10 dias. Isso. A gente já consegue perceber neles, assim, aquela tensão, né? Então bora logo começar a falar da disciplina. Atendimento e noções de ética. Geralmente essas disciplinas, elas trazem um conjunto de assuntos, não é? Para cada concurso, ele engloba alguns temas. No concurso do Bampará, no edital do Bampará, em que consiste a disciplina Atendimento e Noções de Ética? Fala um pouco sobre ela. Então, é interessante porque, na verdade, temos duas disciplinas aí, né? Nós temos atendimento e tem a ética, que ele colocou como sendo uma disciplina só, que, obviamente, elas são complementares, mas elas têm alguns aspectos, alguns conceitos diferentes, mas que se materializam na própria prestação de serviço público, né? Não tem como afastar o elemento ético, de fato, do atendimento. Então, eu diria que ela consiste basicamente na prestação do serviço, na relação, na importância da relação entre o empregado público e o cliente que ele está atendendo. Consiste na busca da excelência na entrega desse serviço, na entrega desse atendimento, que a priori parece simples, mas que quando a gente estuda na prática, a gente vê uns conceitos que eles têm uma tendência a serem confundidos, justamente por muitas vezes serem minimizados, né? Serem encarados como simples. E aí, quando a gente vai para uma questão de prova de concurso para banco, a gente vê que, por ser simples, a gente acaba sendo, muitas vezes, facilmente confundido, né? Eu acho, aqui, veio essa ideia, assim, é bem complexo, porque, assim, se você pensar os diversos tipos de clientes, né? A pessoa com deficiência, um idoso, alguém com menor conhecimento, alguém que vai fazer um contrato mais complexo, né? Faz parte desse conteúdo também. Faz parte desse conteúdo. Inclusive, é uma diferença super importante que eu sempre ressalto para os alunos, que existe diferença do que é padronizado e do que é personalizado. Tem uma pegadinha um tanto que recorrente quando eles falam que o atendimento tem que ser padronizado. A gente tem que ter uma atenção nisso. Na verdade, o atendimento, no quesito comunicação com o cliente, ele precisa ser personalizado porque vai depender da sua capacidade de compreensão, da sua demanda, da sua necessidade. Então, o atendimento, ele é personalizado. O que é padronizado, então? Os processos, né? Horário de atendimento, documentações necessárias, o que é exigido, os requisitos, mas o atendimento em si, ele precisa ser personalizado justamente por conta da particularidade de cada indivíduo, né? Ana, eu tô achando interessante que eu nem parti ainda para a segunda pergunta. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da segunda. Pois não, fica à vontade. Essa tua disciplina, ela se confunde muito com conhecimentos do senso comum? Sim. Que gera algumas possibilidades de erro pro aluno. Exatamente. Ele vai estudar algo que ele acha que já sabe. Acha que já sabe. Na verdade, às vezes ele nem estuda por querer partir do óbvio, assim, do que ele acha que é, do senso comum. E aí, por exemplo, a gente entra em comunicação e quando entra em comunicação que está dentro de atendimento, né, obviamente, aparece a palavra rapidez, por exemplo, né? Quando a gente estuda o atendimento, a gente vê que ele não precisa ser necessariamente rápido, porque o rápido tem relação com o tempo, mas ele precisa ser objetivo. Objetivo no sentido de não ser prolixo, de não ficar com conversas paralelas, aleatórias, enfim. Mas ser objetivo no sentido de ir direto ao ponto. Mas no momento daquele bloco de muitas questões, envolvido com muita atenção, aparece a palavra rapidez. E sempre, obviamente, induzindo o candidato ao erro, aquela confusão, é fácil que se perde uma questão dessas por esse senso comum de achar que tem que atender rápido para atender o máximo, para não gerar fila, porque ele coloca isso numa questão, né, em prol de não gerar fila, de não gerar um atendimento demorado. O atendimento à comunicação, no ato do atendimento, precisa ser rápido e dar outros adjetivos, outros nomes, e aí a gente perde uma questão dessa, porque a rapidez ela é diferente de ser objetivo, né? Perfeito, perfeito.
E aí agora eu vou para a segunda pergunta, que é que você já até puxou o gancho. Eu gosto de fazer essa pergunta aqui para vários professores, quando ela cabe, porque acho que até estimula quem está estudando. Atendimento e noções de ética. O aluno vai estudar só para a prova? A gente já tem essa resposta, mas eu quero que você desenvolva. Ou se ele vai levar para o dia a dia dele de bancário? Karina, ele leva para a vida, né? Na verdade, assim. Somos seres que vivemos em sociedade, nascemos em sociedade, morreremos em mesma sociedade. Então, a gente precisa ser... O estudo da ética, ele precisa ser constante, independente de concurso, independente de qualquer coisa, porque ele de fato vai falar... Super concordo. Ele vai falar da vida cooperativa. Onde é que a gente falha como sociedade? Quando a gente desaprende com o passar do tempo, porque a gente ali na infância, na adolescência, a gente ainda tem muito esse sentimento de cooperar, de colaborar, de dividir, e aí a gente vai para a vida adulta e vai perdendo isso, vai perdendo a sensibilidade, a capacidade de escuta sensível, de ter aquele tempo, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente não tem tempo praticamente, ou não sabe bem gerir esse tempo. Então, é importante a gente voltar e nos identificar como seres coletivos, inseridos numa coletividade. E quando a gente tem essa visão, quando a gente tem esse entendimento, isso no nosso serviço, nas nossas atividades laborais, não vai ser diferente. Então, na realidade, sendo mais objetiva na resposta à tua pergunta, esse estudo para a prova é um pontapé, é um ponto de início. Quando ele entra no serviço público, quando ele entra no banco, que ele vê a diversidade de produtos, serviços e perfil de cliente, isso vai se tornar mais importante do que nunca. Então, sim, ele leva para o trabalho, ele precisa desenvolver, né, essa capacidade desse atendimento com excelência, ser diferenciado, para que ele possa se desenvolver. Ele vai sentir essa necessidade de se desenvolver na questão da excelência do atendimento. Você falando sobre essa questão da gente ser colaborativo em sociedade, eu lembrei de uma matéria que eu estava lendo sobre a competitividade na sociedade e competitividades inúteis. Eu vi uma pessoa sendo entrevistada que ela compete quando ela está dirigindo. E aí eu fiquei imaginando que tem gente que compete em tudo. Uhum. Coisas que o outro nem sabe que está competindo, que está sendo levado a uma competição imaginária, não é? Sim. E isso é um contrassenso nessa nossa ideia de sociedade. Exatamente. Porque o que está por trás disso são vários outros aspectos, né? Questão do ego, né? Do individualismo, do egoísmo e todos esses ismos assim pejorativos não leva. E a gente tem sido muito convidado a isso, né? As mídias sociais, enfim, as infinitas ferramentas estão nos colocando numa posição competitiva, né? Óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de estudo para concurso público, que dentro do atendimento... Sim, é uma competição. Acirrada, puxada, necessária. Mas no conteúdo em si, no marketing, a gente vê, é importante obter uma vantagem competitiva. Mas eu estou falando de mercado. E aí eu posso estar falando de marketing propriamente dito. Mas quando a gente fala da ética, da vivência, a gente precisa despertar esse senso de cooperação. Porque é o desenvolvimento da nossa própria vida, das futuras gerações, da nossa própria sociedade. É fácil e cômodo a gente apontar os outros como sem paciência, como isso, ou como responsável por aquilo, mas a gente não pratica a nossa responsabilidade social. A gente pratica muito bem. Quando a gente fala sobre cidadania, por exemplo, né, a gente fala, nós somos muito bons. Somos mestres em exercer a nossa cidadania passiva, quer saber os meus direitos, né? Quer conhecer, quer apontar e não que esteja errado. Mas a gente afasta e esquece de exercer a nossa cidadania ativa, que é o de contribuir, de colaborar, de fazer a minha parte bem feita, porque eu sei que daí vai dar brecha para que você possa fazer a sua parte bem feita, né? Isso. E a ética pega tudo isso, o né? Trabalho, aí, colocando para o Bamparar, o trabalho em equipe dentro da agência. Eu ter o espírito de equipe, né? Que é um dos pontos que a gente também conversa, a diferença de equipe e grupo. Grupo é aleatório, grupo de pessoas, cada um tem um objetivo, cada um está lutando pelo seu objetivo pessoal, pela sua particularidade. Um espírito de equipe, né, de pessoas que têm a visão sistêmica e se compreende que você é parte de um todo importante,
você passa a ter essa visão, né? O espírito de equipe é extremamente importante, porque é daí que, na realidade, vão se direcionando ao alcance dos objetivos organizacionais. Isso precisa estar alinhado, né? Os objetivos individuais, pessoais, profissionais, com os objetivos da organização, que é o que nós chamamos de sinergia. Isso precisa estar alinhado para o desenvolvimento de todos, dos funcionários, dos empregados públicos e da própria organização, o que vai gerar uma prestação de serviço efetivo, eficiente, contribuindo para o desenvolvimento da própria sociedade, no qual nós estamos inseridos. Perfeito, perfeito. Adorei. É bem legal. É bem reflexivo. É bem legal. Bem reflexivo. Agora vamos falar da matéria, né? Vamos. Eu gostei, fiquei bem filosófica, fiquei pensando em várias coisas, mas vou puxar aqui. Estou tentando ser. Senão eu não entrevisto. Estudar a disciplina, atendimento e noções de ética. Como o candidato deve estudar? A gente sabe, a gente está na reta final, mas o que ele vai priorizar agora, certo? O que é bom? E aí você pode falar também para outros que estão assistindo a nossa entrevista e que vão fazer essa disciplina, ou disciplina com esse perfil, não é? Em outros concursos. É teoria e questões. No caso do Bampará, a CETAP tem questões de provas anteriores dessa tua disciplina? Fala um pouquinho pra gente. Ela tem questões, né? Não são poucas. Como eu falei inicialmente, a gente faz uma divisão aqui. Atendimento. Qual é o ponto? A teoria do atendimento são conceitos básicos que são recorrentes em provas, em especial em provas de concurso de banco, né? Então, por exemplo, conceitos como empatia, objetividade, comunicação, responsividade, confiabilidade, cortesia, enfim. É conhecer esses conceitos e aí não precisa de delongas, não precisa aprofundar. Grande aprofundamento. Não. E aí a gente parte para a questão das questões. É treinar questão de prova mesmo. Então, quando eu falo do tópicozinho atendimento, eu tenho conhecer os conceitos básicos, mas saber até onde aplicá-los. Exemplo, quando eu falo de empatia, quando a banca me apresentar empatia, e para banco cai bastante esse tipo de questão. Aquela capacidade, aquela sensibilidade, aquela habilidade de se colocar no lugar do outro, mas eu preciso saber que isso tem um limite. E o que a questão da prova vem falando para mim é normalmente ultrapassando esse limite, né? Por conta desta empatia, o cliente chegou na agência e esqueceu de apresentar alguns documentos. O cliente sendo do interior, explicando a logística difícil que teve de chegar na agência, o atendente, né, dotado de empatia, aí ele vai ferir o processo, né? Aí ele vai ferir a padronização do processo, né? Então ele pega esses termos, ultrapassa o limite desses elementos para nos conduzir ao erro. Então é saber que a empatia, a cortesia, eles têm um limite. Esses são conceitos básicos, né? Então é treinar em questão mesmo, para que a gente não precise também ficar aprofundando tanto, é conhecer isso. Quando eu vou para a ética, aí eu já tenho 2 pontos, que é os conceitos, a teoria, né? Saber de onde vem, a origem, as diferenças básicas, ética, moral, conduta. E além dessas teorias, as legislações, né? O código de ética do próprio banco. Então, na parte da ética, eu tenho a teoria, os conceitos básicos também, e tenho a parte da legislação que a prova ou vai atacar em uma parte ou vai atacar em outra. Né? Normalmente são essas as partes assim, estarem preparadas mesmo, afiadas para o dia da prova. Perfeito. Tu já adiantaste um pouquinho também o que eu quero te perguntar sobre os assuntos. Pontua alguns assuntos, uns 3, de destaque que tu considera para essa prova. Pronto, vou fazer novamente essa separaçãozinha. Isso. Quando eu falo de atendimento, eu falo desses conceitinhos básicos que eu já falei na tua pergunta anterior. Já são os assuntos esses? Essas partes, conhecer esses conceitos, né, básicos de atendimento. Comunicação, empatia, responsividade, confiabilidade, diferença de um para o outro, saber direitinho esses conceitos. Já estou até aprendendo. Saber bem sobre a comunicação, porque, olha só, quando ele pede atendimento, ele não especifica o tópico comunicação.
Mas a comunicação, ela é imprescindível, ela é importantíssima no ato de um atendimento. Então, entender muito bem sobre esse atendimento, né, a responsabilidade de buscar o feedback do cliente, que isso vai lá para o pós-venda também, né? Então, a comunicação, ela acaba se estendendo, não é expresso no nosso conteúdo, mas ele consegue explorar isso porque ele volta para o atendimento, então ele explora bem. E dentro de atendimento, a gente tem o nosso querido marketing, que os bancos adoram, até porque eles praticam e muito bem. Isso. É essencial. Então, quando eu falo de marketing, eu estou falando de marketing de relacionamento, eu estou falando de marketing de negócio, preciso saber bem a diferença também. Estou falando dos 4 P's, né? Produto, preço, promoção e praça. Preciso saber bem também a diferença desses 4 elementos e saber que é preciso o equilíbrio deles estarem diretamente proporcionais assim aos resultados que ele está dando. Então, marketing é algo que também é uma questão quase que certa, assim, né? Quando a gente tem ele dentro de atendimento. Tem um outro ponto também que são as características dos serviços. Intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade, características que é uma questão também muito batida. A gente já espera ver uma questão sobre características dos serviços. Quando eu vou para a ética, novamente, saber muito bem estabelecer a diferença de ética e de moral. Porque, normalmente, eles atacam no quê? Colocando ética e moral são, e me dá um conceito só, um conceito fechado para ambos. Então, por exemplo, ele coloca a ética e moral são de aspecto subjetivo, e aí ele vai desenhando sobre a conduta do profissional. E aí eu já errei desde lá do início. Quem é subjetivo é a ética. A moral é objetiva, porque ela é a conduta, ela é a ação. Então, entender o que é a ética está no campo da subjetividade. A ética, ela é a busca pela compreensão da conduta do ser humano. Por que que o sujeito, sabendo que é perigoso, se arrisca? Por que que o sujeito, sabendo que pode prejudicar uma coletividade, ele faz? E aí, quando ele se questiona sobre o comportamento de alguém, é sobre a moral que ele está se questionando. Então, por isso que a ética é subjetiva. A moral é objetiva porque é a ação propriamente dita. E com isso, a gente já fala o seguinte, o que aparece para a gente também? Que a ética é o objeto de estudo da moral. Não. Na verdade, a moral que é o objeto de estudo da ética, já que ela está procurando compreender a moralidade, o caráter de um indivíduo, né? Então, ter esses conceitos muito bem definidos, separadinho, né, o que é ética, do que é moral. Um vem do grego, o outro vem do latim, né? Quem vem do quê? A ética vem do grego ethos, a moral vem do latim mores ou morales. Então, são conceitos diferentes que se complementam e se materializam na eficiência e na eficácia da prestação do serviço, no tratamento, na excelência do atendimento. Então, é ter esses conhecimentos básicos e bem separadinhos na compreensão, para que quando vem uma questão, eu saiba do que ele está falando e o que ele está misturando, eu consigo identificar. Quando é que ética e moral vai estar certo numa sentença? Quando ele fala essa ideia de cooperação, de complemento, né? Que eu tendo a ética me conduzindo numa boa conduta, né, que eu tenho um bom comportamento, ambos me levam a uma excelência na prestação desse serviço, porque me leva à excelência como pessoa mesmo, como indivíduo. Mas é nesse sentido de complemento e de cooperação. Se falar de característica específica, eu separo. A ética tem as suas características e a moral tem as suas próprias características também. Aí a gente tem que ter cuidado com isso. São esses pontos mais importantes mesmo que a gente precisa saber dominar para o dia da prova. Bastante. Eu tive uma microaula aqui nessa pergunta. Eu gosto, Karina. Eu gosto de falar sobre isso. Toda vez que eu trago um professor convidado, eu aprendo, né? Eu vou aprendendo. Sim, eu imagino. Aí, por isso que eu fico trazendo essas perguntas que nem estavam no meu script. Sim, que bom, que bom. Eu gosto, a ideia é essa, né? É a chance que a gente tem. Todo mundo aprende, né? Sim. Todo mundo. Quem está assistindo e a entrevistadora também. Que bom, fico feliz. E agora a gente faz aquela pergunta final. A tua entrevista sai na segunda-feira depois do carnaval. Então, a gente está agora, praticamente 10, 9 dias da prova, certo? Quais as orientações finais, nessa reta final, o que o candidato deve fazer para gabaritar na tua disciplina? Pronto. Primeiro ponto de tudo, que eu sempre ele. falo, é calma, né? Na medida do possível.
ter calma. Quem chegou até aqui com um ritmo de estudo razoável, bom, fez o que podia ser feito, deu o seu melhor até aqui. Então, a calma nesse momento, ela é muito importante. No mais, sempre tem um tempinho para dar uma revisada naqueles resumos, onde eu tenho aqueles pontos mais objetivos marcados, naquilo que eu passei marca-texto, naquilo que de repente eu coloquei num quadro de aviso. Nesses últimos dias a gente vai realmente ser mais objetivo ainda, que é o que a gente chama inclusive de estratégia, é atacar aqueles pontos que talvez ainda tenha uma dúvida, alguma informação ainda não está muito bem redonda aqui com a minha linha de raciocínio. Então é realmente tirar essas pequenas dúvidas. E questão de prova até o último momento, até as últimas horas, até a véspera, quem sabe, né? Questão de prova para realmente ir fixando cada vez mais o conteúdo. Obviamente, quando a gente fala questão de prova, não é responder, aparecer certo ou errado e deixar para lá. É sempre ir lá naqueles comentários, verificar o que está errado, que isso nos ajuda muito até mesmo com conteúdo que não deu tempo de dominar por alguma razão. A gente vai numa questão, a gente já consegue ali, a gente sabe que as bancas, elas são um pouco repetitivas em algumas questões, mudando apenas uma roupagem. Então, é resumo, é ir ler, ficar lendo aquilo que está marcadinho de marca-texto, não dá mais para voltar no início de nenhuma legislação, né? Mas dá para a gente ainda fazer uma leiturazinha com o máximo de leveza que for possível, para chegar tranquilo, né? Porque às vezes a gente se prepara bastante. Eu fui e sou concurseira, então assim, é um lugar que a gente conhece bem. E sabe que às vezes você está preparado, mas a ansiedade, né, acaba tomando conta muitas vezes. Então é realmente ter calma, ir para as leituras mais objetivas, mais diretas, os resuminhos, né, os mapinhas mentais para quem tem. E questão de prova até um momento que der, até que se sentir que tem essa energia, né? E a véspera, obviamente, dar uma tranquilizada, dormir bem, se alimentar bem, que a vitória é certa. Perfeito, professora. Muito obrigada. Adorei essa entrevista. Obrigada, Karina. Agora eu quero que você dê o seu @, caso os nossos internautas queiram te contactar, saber onde você dá aula, enfim, acompanhar os seus conteúdos. Qual o teu @? Pois não. ana.veloso.medeiros. @ana.veloso.medeiros. Obrigada, professora. Obrigada, Karina. Agradeço demais o espaço. Uma excelente prova para vocês. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Muito obrigada. E a gente encerra mais uma entrevista aqui na Coluna e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.